CBN, Café com Política. 10h46, estamos aqui com o Bruno Silva nos estúdios hoje. Primeiramente, bem-vindo, Bruno, conhecendo aqui os estúdios da CBN Campinas. E a gente vai falar sobre, aproveitando nessa situação da mais uma tragédia provocada pelas chuvas agora no litoral de São Paulo, litoral norte principalmente, mas também afeta as cidades da Baixada Santista. Qual o papel dos políticos, né, nessas tragédias? A gente teve também em cidades da região, aqui em Montemor, Capivari, Socorro, no começo do ano, tragédias provocadas pelas chuvas também, com mortes, enfim. Qual o papel dos políticos nesse tipo de situação? Como eles devem agir? Geralmente, por exemplo, a gente deve ter o presidente Lula sobrevoando essas cidades atingidas lá no litoral norte, também a gente teve o governador Tarcísio estando ali naquela região. Enfim, como eles devem agir, a atitude que eles tomam de ir até o local, sobrevoar, é mais para aparecer, digamos assim, do que algo mais efetivo. Enfim, como que você vê isso, Bruno? Bom dia. Bom, primeiramente, bom dia, Guilherme, bom dia, Carol, bom dia a todos os nossos ouvintes. Obrigado aqui pela calorosa recepção, né, nos estúdios da CBN. Então, Guilherme, eu penso que particularmente é muito mais um ato simbólico na realidade dos políticos, né? Isso denota em larga medida para as pessoas aí uma preocupação, primeiro com a situação que é grave de fato em relação às chuvas, né? Para quem está acompanhando aí todas as notícias aqui na CBN, a gente está vendo foram 600 milímetros, né? Que choveu ali na região, ou seja, um volume de água absurdo, surreal, né? Não tem nem como fazer uma definição mais precisa disso em uma área que é uma área muito mais sensível do ponto de vista infraestrutural. Quem já viajou para o litoral norte sabe bem o que a gente está falando. Então eu penso que é um ato simbólico importante sim dos políticos, demonstra por um lado não só uma preocupação em relação à vida das pessoas que foi perdida, mas acima de tudo uma preocupação para poder acompanhar ali em loco, sobrevoando, vendo, verificando do que será necessário do ponto de vista inclusive dos esforços governamentais, né? E eu acho que mais do que isso também, eu acho que tem um ponto e que o atual governo, agora Lula, está tentando fazer um movimento diferente se a gente compara com o governo anterior, né, que foi o governo do Bolsonaro, que na verdade é de tentar se aproximar acima de tudo dos prefeitos, né, e até mesmo um ato de solidariedade em relação às ações que demandam, portanto, uma força-tarefa intensa da Defesa Civil. Até porque se a gente parar para pensar, a Defesa Civil no Brasil não é de hoje que ela vem por vezes muito abandonada e é um órgão fundamental, extremamente estratégicos, né? Quantos janeiros, fevereiros e períodos aí de verão a gente não vê a Defesa Civil sendo acionada em diferentes locais do Brasil. Então penso que é uma movimentação de um ponto de vista simbólico, importante, mas mais do que isso, que avance justamente para uma negociação e talvez até para pactos que possam vir a ser pensados aí entre os níveis governamentais, a fim de que a Defesa Civil possa ser potencializada. Bruno, quando a gente fala de Defesa Civil, a gente consegue visualizar bem a atividade deles, principalmente quando as reportagens trazem fotos, e nós frequentemente também acompanhamos essas operações e eles se preparam e muitas das vezes os próprios profissionais criam esses esquemas de trabalho e ganham conhecimento, até paralelo ali à atividade, para poder conseguir atender a população de uma maneira aí, mais eficiente. Agora, quando se fala em instituições, por exemplo, nós temos a questão da Defensoria Pública, que poucos dos ouvintes ouvem falar e acompanham o trabalho, mas seria uma instituição também que poderia entrar em algumas situações como essa, já que ela foi criada e ela estaria aí direcionada aos, vamos dizer, necessitados? Como que você vê esse papel do defensor público em situações de calamidade pública? Eu acho que tem dois pontos aí interessantes, né, para a gente parar para pensar. A Defesa Civil ela é fundamental para poder justamente assegurar que medidas infraestruturais possam vamos dizer assim, antever cenários mais caóticos, né, Carol? E eu acho que no Brasil, planejamento, sinceramente, não é o forte, né? E a maior parte dos políticos estão mais preocupados... Só se faz gabinete depois que já tem a pandemia. Crise, né? Só que a gente remedia, não previne, né? Exato. Então, no Brasil, o planejamento nunca é forte, né? Então, a gente sabe que, infelizmente, esse é um ponto sensível, prova estar um nível de recurso baixíssimo, né? Agora, por outro lado, a própria Defensoria, eu acho que pode sim, no sentido de poder assegurar o direito das pessoas que, por vezes, vão ter propriedades, bens e outros elementos perdidos em função de responsabilidade, de falta de fiscalizações do poder público. Porque se a gente parar para pensar, é claro que um volume desse de chuvas, ele jamais seria esperado, né? A gente sabe que tem ali uma previsão da quantidade de chuvas, né? De que é uma época que chove mais. Agora, ninguém poderia dimensionar o tamanho do desastre, o tamanho do estrago. E isso certamente pode vir a se arrastar até em brigas pelos tribunais. Tanto que o ministro, quando deu declaração há pouco, né? Ainda no Jornal da CBN, para o ouvinte que estava mais ligado acompanhando mais cedo, o Valdez Góes, ele já se antecipou
antecipou dizendo, não, nós vamos inclusive fazer liberação de recursos para as casas, já etc. Prevendo. Por quê? Já prevendo possivelmente uma batalha que possa vir até nos tribunais em função do quê? De responsabilidades do poder público que não foram tomadas dentro, né, do tempo certo, vamos dizer assim, para poder evitar. Voltamos a insistir. É claro que ninguém espera algo nessa magnitude, mas você sabe que isso me lembra, eu vou contar rapidinho um caso aqui para o ouvinte da CBN Campinas, de algo que aconteceu em Araraquara, que ganhou uma projeção nacional, inclusive também na rede, né? Quando lá nós tivemos um volume de chuva muito significativo e rompeu ali, né, uma das pontes que nós tínhamos, fazendo uma verdadeira cratera. O presidente foi lá, os ministros foram lá também, né? Não só o Valdez como o Jader Filho, né? E muito se disse do seguinte, mas não tinha um laudo sobre isso? E essa batalha, Carol, e essa briga, essa queda de braço, está rolando até agora na cidade. Por quê? Porque o governo insiste que tinha um laudo que era de poucos meses atrás, atestando que ali estava nas melhores condições possíveis. E pouco tempo depois, infelizmente, em função do grande volume de águas, a gente viu o desastre e uma família acabou falecendo ali naquele local. Então, o que acontece? Né? Tudo bem, volume de água significativo? Significativo, mas será que o poder público não poderia ter feito nada também, já antevendo esse cenário? É sempre o questionamento que a gente traz. Até que ponto o político efetivamente pode auxiliar e pode mudar ali o desdobramento de uma situação. Uma coisa é um acidente, uma coisa é uma tragédia. Agora, a questão é o depois. As enchentes sempre danificaram e prejudicaram o patrimônio. A gente teve uma situação em Capivari que o próprio prefeito, ao dar entrevista aqui à CBN dias atrás, confirmou que mais de 1.000 imóveis foram liberados, autorizados, as pessoas pagam IPTU em áreas que não deveriam ter estas propriedades, porque Exato. O rio, no seu movimento normal de enchente, e tem um termo técnico para isso, mas a cada X tempo, essa movimentação ela acontece nas águas. Então, era sim uma tragédia prevista. Era uma tragédia prevista, mas muitas das vezes o próprio poder público é conivente, porque a especulação imobiliária, vamos dizer assim, acaba sendo muito benéfica para o município, né? Traz investimentos também, traz volume maior de pessoas, e aí por vezes o município faz essas autorizações, enfim, né? Ou até permite essa expansão, mas depois, infelizmente, quando dá esse tipo de problema, aí todo mundo quer lavar as mãos, né, Carol? Então, eu penso assim, acho que esse é um outro ponto sensível também. A gente precisa começar a cobrar na condição de cidadãos para que aqueles que são os políticos locais façam também os planos diretores dos municípios, porque os planos diretores são peças fundamentais para a gente poder projetar, planejar, inclusive antevendo possíveis problemas, né? Então, que esses planos diretores sejam um pouco mais alinhados à realidade dos municípios, que não pense só do ponto de vista dos recursos e dos ganhos que possa ter, mas também, eventualmente, das vidas que podem ser poupadas em tragédias como essa. Bruno Silva, que nos visitou hoje pessoalmente aqui nos estúdios da CBN em Campinas, porque, na verdade, qual é a sede do QG? Sede do QG é o interior, Araraquara. Araraquara. Né? Embora tenha uma relação muito afetiva com Campinas, sempre esteja por aqui também. Contou né? pra gente da formação dele, Estudou, né, Guilherme? Aqui, conhece bem a política aqui também. Acompanha bastante a política aqui campineira, então tá sempre comentando aqui com a gente, mesmo que por vídeo, à distância, mas está sempre por dentro de tudo aqui de Campinas. Foi muito bom recebê-lo aqui e a gente agradece essa parceria do Café com Política, que estreou há poucos dias aqui na CBN, mas tem sido bastante enriquecedor, principalmente pela reflexão que a gente vem fazendo. E quem sabe conseguir avaliar melhor aí, não só na hora do voto, viu? Mas as declarações, as decisões que são tomadas em nome da população, Guilherme. Exatamente. Muito obrigado, viu, Bruno? Bom restante de carnaval aí para você. Eu que agradeço, querido Guilherme, um abraço para você, Carol também, para todos os nossos ouvintes, sempre aqui tomando um bom café e trazendo algumas reflexões aí, instigando o ouvinte a pensar sobre política. Um abraço, até amanhã. Bruno Silva aqui no Café com Política.